Muito bem, vamos ficar juntos nos próximos minutos. Então vamos aproveitar esse tempo para aprender, para crescer e para ter mais saúde. Quando uma parte do nosso corpo deixa de funcionar, seja por um cortezinho no dedo, a gente sente bastante, não é? Então, se uma parte importante do corpo, como a audição, está sofrendo prejuízo, a gente precisa entender como ela funciona, o que a gente pode fazer para prevenir e também reverter um problema de saúde com relação à audição, que é tão importante, tão valiosa. Por isso, eu quero convidar você para prestar bastante atenção no programa de hoje. E a gente traz aqui uma frase para sua reflexão bem curtinha. John Stott diz o seguinte: amor é mais serviço do que sentimento. E eu gostei dela porque ela é curtinha, mas diz muito, não é mesmo? Muita gente está dizendo aí eu te amo, à torto e à direita, banalizando a palavra amor, mas fazendo muito pouco por aquela pessoa que se diz que se ama. Então, pensa nisso. Amor é muito mais atitude, é muito mais serviço, é muito mais querer o bem do outro de maneira prática do que, só papo. Combinado? Parte para ação hoje. E no programa de hoje a gente vai falar sobre perda auditiva e eu tô aqui com o Dr. Márcio, que é otoneurologista, e ele vai nos ajudar a entender como é que a gente vai perdendo a audição, às vezes sem notar, doutor. É verdade. Quais são as principais causas da perda auditiva? Depende da faixa etária. A perda de audição tem causas muito diferentes, desde a criancinha que nasceu sem ouvir por um problema genético ou porque a mãe teve uma infecção intrauterina, por isso que é importante a questão das vacinações, etc. Quando a criança vai crescendo, pode ter problemas de audição temporários, como um acúmulo de cera no ouvido ou uma infecção no ouvido, que é uma otite. O adulto pode também ter perdas genéticas ou pode ter perdas relacionadas com o estilo de vida. Quem se expõe muito aos sons pode, por exemplo, ter uma perda de audição mais precoce, porque o impacto da onda sonora lá no sistema da gente, no ouvido, vai prejudicando a audição. A gente vai aprender mais sobre isso aqui ao longo do programa, inclusive mostrando que tipo de barulho é mais agressivo e aqueles que a gente consegue tolerar. O fator tempo também influencia bastante, né? O tanto de exposição que eu fico recebendo influencia. Totalmente. Então, quanto mais intenso é o som, mais agressivo é para o nosso ouvido. E quanto mais tempo a gente fica exposto àquele som, mais agressivo para o ouvido. Tá. E a combinação dos dois aí é uma catástrofe. Se for muito intenso, bombástica, por muito tempo, aí é mais prejudicial ainda. Doutor, a gente também percebe que existem perdas, graus de perda, ou seja, níveis de perda. Tem uma perda que é um pouco menos significativa, a pessoa escuta X%, e outras muito mais agressivas. O que define essa intensidade da perda? A gente mede a audição pela capacidade de detectar os sons. Então, quanto mais baixo, menos intenso, a gente consegue ouvir um determinado som, melhor é a nossa audição. E a gente mede isso por um exame chamado audiometria. E a gente testa diferentes tipos de sons, como se fosse uma tecla de piano. Então, a parte do ouvido que escuta as teclas da esquerda do piano não é a mesma parte do ouvido que escuta as teclas à direita do piano. Sons mais graves e agudos. Exatamente, os sons mais graves para os mais agudos, que a gente ouve de 20 a 20 mil hertz, que são os tipos de sons que a gente ouve. A voz do homem é mais grave, a voz da mulher é mais aguda. E para cada tipo de som, a gente tem uma capacidade, um limiar de detecção de som. Ou seja, eu consigo escutar sons de uma determinada intensidade ou maiores do que isso. Quanto menos intenso eu consigo escutar aquele som, ou seja, quanto menor a intensidade do som e eu já consigo ouvir, melhor é a minha audição. Então, a gente classifica a perda em uma perda leve, moderada, severa e profunda. Já vamos falar sobre isso também. Eu queria que você mostrasse para a gente aqui, doutor, relembrar, você já falou várias vezes como é que funciona, o doutor Márcio já participou aqui do Vida e Saúde, mas como é que funciona para a gente ouvir dentro da orelha? Então, o som, ele chega na nossa orelha, né, aqui por essa parte externa, e entra pelo conduto auditivo externo até chegar na membrana do tímpano.
E a membrana do tímpano, ela tem um determinado diâmetro e ela leva esse som, porque ela vibra, por meio desses ossículos, que são 3 ossinhos, que são os menores ossos do corpo humano, até uma membrana menorzinha do que a membrana do tímpano. Então, esse sistema de ter uma membrana grande e uma pequena e essa vibração desses ossículos, isso multiplica em várias vezes a intensidade do som, entre o som que chega na orelha e o som que chega lá na parte de dentro do ouvido. Então, a gente tem um sistema de amplificação do som. Quando o som chega nessa parte de dentro do ouvido, tirando aqui, a gente vê que essa parte parece um caracol, é chamado de cóclea. Dentro dessa cóclea, aqui é uma estrutura de osso e lá dentro é cheio de células que tem cílios. Quando o som chega lá dentro, o som causa uma vibração lá dentro, no líquido que fica lá dentro, e vibra e mexe esses cílios. E o movimento desses cílios faz a célula ficar eletrificada. E essa eletricidade é transmitida pelo nervo da audição até o nosso cérebro, até a parte do cérebro chamado córtex temporal, né? O lobo, essa parte temporal aqui, próximo da têmpora, né? Que é a região lateral aqui da cabeça. Então, essa região temporal do cérebro é a parte do cérebro que recebe os sons que a cóclea detectou. Caramba, é muito interessante esse sistema bastante todo. Interessante. E o senhor mencionou aqui, tipo, o momento em que o som entra na nossa orelha até chegar no cérebro para ser decodificado, mas isso acontece, tipo, muito rapidinho. Muito rápido. Você descreveu aqui lentamente, mas o som chegou, o cérebro já interpretou, você já pode até dar resposta daquele som que chegou lá. São milissegundos. Incrível. Incrível. Doutora, é o seguinte, a gente vai conhecer agora a história de alguém que teve uma transformação na sua audição. E eu não vou dar spoiler aqui, não, quero que você conheça a história da Eliette. E pensa aí no seu problema de saúde, se de repente você não está precisando também de um olhar mais carinhoso, atencioso para a sua audição. Quando eu estava com 9 para 10 anos, eu era, assim, excelente. Na sala de aula era 10, né? Porque eu ficava por conta dos estudos. E aí comecei a tirar notas baixas. E aí minhas irmãs já moravam aqui em São Paulo, pediu para que eu viesse para poder fazer uma audiometria e tal, porque alguma coisa estava errada. Aí foi onde constatou que eu já estava com 75% de perda de um ouvido e 70% do outro. Quando você começou a usar o aparelho, melhorou um pouquinho quando você botava o aparelho? Melhorou bastante, porque não era assim uma perda tão grande, né? Já era grande, mas não era aquela coisa toda. E eu voltei a ouvir, mas quando eu completei meus 18, o aparelho já não fazia mais efeito para mim. Era como se não tivesse usado. Ficava um som, um barulho o tempo todo. E eu não sabia distinguir que barulho era. A Eliette, ela tem possivelmente uma alteração genética que faça com que ela e outros membros da família tenham uma perda auditiva progressiva. Então ela não tinha uma perda tão grande assim, ela conversa normalmente, ela adquiriu a fala desde criança, mas ao longo do tempo da idade dela, ela foi perdendo rapidamente a audição. Então foi pensado para ela o implante coclear, ela fez uma série de avaliações, de exames, porque a cóclea do paciente precisa estar íntegra para poder o médico conseguir colocar o implante. Foi um check-up geral, foi exames, ressonância, tomografia do coração, de sangue, todos os exames possíveis. Eu passei por, acho que foi uma ruma de exames para o médico, né? Mas assim, eu normalmente não gosto muito de fazer esses exames, né? Principalmente ressonância magnética, mas eu fui super feliz da vida, porque era uma coisa que eu acho que ia ser positivo, né? Eu não pensei em nada negativo, a pessoa pensava em ouvir, sabe? E aí, a partir de todos esses exames, ela foi avaliada e estava apta a fazer essa cirurgia. Se eu pudesse gritar na hora de alegria, eu gritava. Foi porque se você tivesse na hora, você ia rir. Porque eu quase caí da cadeira. Eu falei, jura que tem essa possibilidade? Porque assim, eu não escutava nada porque eu ouvia antes, né? Então alguns barulhinhos, algumas coisas eu ouvia e depois deixei de ouvir. Falei assim, nossa, vai ser uma maravilha. Aquilo foi a notícia do ano para mim. Então o que acontece? O implante coclear tem 2 componentes, o interno e o externo.
Então, no componente interno, o médico otorrinolaringologista vai fazer uma incisão aqui na região da mastoide, vai posicionar esse receptor estimulador, tá? Que ele vai receber os sons do componente externo e vai transformar e vai fazer a estimulação dentro da cóclea. Então, essa parte aqui, que são o feixe de eletrodos, é que vai fazer a estimulação de carga elétrica dentro da cóclea. Então, cada pontinho que a gente tem, que a gente chama de eletrodo, é posicionado de uma forma que fique o mais próximo do natural possível. Então, a intenção é estimular na base da cóclea os sons mais agudos, na parte medial da cóclea os sons médios e na parte apical os sons mais graves, que é assim que o nosso órgão funciona naturalmente. Então, esse paciente que já não tem mais resposta na cóclea vai conseguir perceber os sons de uma forma diferente. Não é uma forma natural, como a gente ouve, mas é uma forma que o cérebro tem a capacidade, pela plasticidade cerebral, de se adaptar e reaprender a ouvir novamente. É a coisa mais simples, igual, tá? É só tirar. Agora estou sem ouvir nada, né? É simplesmente isso. Aí é a mesma coisa, colocar. Simplesmente isso. Mais nada. Então é assim, não tem como falar assim que é uma coisa ruim, né? É aí que eu entendi o nascer de novo, porque realmente eu consegui uma coisa, sabe, é uma vitória. Eu consegui uma coisa que eu achava que já estava perdido, entendeu? É uma maravilha. Gente, a alegria dela é contagiante, doutor. Receber de volta esse estímulo, mesmo que seja sintético ali, tá funcionando, ela tá... existe diferença entre os aparelhos de audição, né, que dão devolvem um pouco do ganho, ela mesma fez uso, e esses implantes, doutor? Sim, é muito gratificante. O implante coclear é um verdadeiro ouvido artificial. A pessoa não tem mais o ouvido, não funciona mais e o implante coclear vai devolver a função e realmente não é 100% natural, mas é muito próximo, é um som muito bom, a qualidade é muito boa. Como é que funcionam os aparelhos auditivos? Esses, né, das pessoas mais velhas, é muito comum, etc. Coloca aqui um fone. Eu sempre quis saber isso, viu, doutor? Porque a gente vê, eu fico pensando, como é que funciona? Como é que funciona? Então, coloca então na parte externa da orelha. Isso, o aparelho auditivo, ele é colocado aqui na parte de fora da orelha e ele tem um microfone que capta o som e tem uma caixa de som que joga o som lá dentro. Ele amplifica, então? O que ele faz é exatamente isso, ele amplifica o som. Somente? Antigamente era simplesmente isso. Hoje em dia os aparelhos são mais modernos. Então os aparelhos eles têm diferentes canais, eles têm diferentes funções eletrônicas. É como se fosse um pequeno computador, que ele tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, diminui o ruído de fundo e amplifica os sons da fala de um modo particularmente maior. Isso é uma função dos aparelhos de hoje. Ou diferentes tipos de sons mais agudos ou menos agudos, são amplificados de formas diferentes, porque às vezes a pessoa tem uma perda de audição numa parte do ouvido, mas não em outra. Se você amplificasse todos os sons, a pessoa ia ficar, por um lado, ouvindo melhor, mas por outro, a parte do ouvido que estava funcionando normal... Desconforto. Ia ficar desconfortável. Então, estou percebendo que ele faz tipo de um filtro, os mais modernos, né? De acordo com a necessidade, ele vai regular ali as funções que a gente mais precisa. De certa forma, como aquela caixa de som de quem trabalha com música, ele vai colocar ali o som que precisa ser amplificado e amplifica o som. Agora, requer a função interna do ouvido, né, a cadeia de ossículos, a membrana do tímpano, a cóclea, que é a parte interna, tem que estar funcionando para que o aparelho gere o som mais intenso, mas o sistema natural capte. Entendi. Agora, se a pessoa tem, como a pessoa da reportagem, um problema muito mais avançado, ele não tem mais, né, o sujeito não tem mais um problema, ele não tem mais a capacidade. Não está mais funcional, né? Não consegue mais captar o som. E aí, o que é o implante coclear? É como se fosse esse órgão aqui, que é a cóclea, artificial. Então, ele vai, de certa forma, substituir a cóclea natural por um equipamento eletrônico. Fantástico. Agora, algumas perdas são por questões genéticas, por degenerações. Outras perdas, você disse aqui, doutor, que a gente pode provocar lesões nas células do nosso ouvido. Vamos dar uma olhada aqui? A gente, quando fala e eu aprendi hoje, viu, gente, que não é decibéis. Explica pra gente, doutor, por que não é decibéis?
Como Bel é um nome próprio, um sobrenome de uma pessoa, então não se usa geralmente o plural. Então, ao invés de decibéis, o plural é só decibel mesmo. Então, 30 decibel tá certo. Exatamente. Se você nos ouve falando aqui decibel, não fica preocupado, não fica aí com dor de ouvido não, porque é isso mesmo. Às vezes a gente fala, tantos decibel vai prejudicar o ouvido, abaixa a televisão, meu filho está escutando televisão numa altura muito alta. Às vezes a gente não tem muita noção do que esse som significa. Então a gente tem aqui um volume e a gente vai subindo. Um som fraco, um cochicho, por exemplo, tem cerca de 30 decibel? Exatamente. Que é muito próximo do som do silêncio. Quando a gente está no silêncio, não é ausência de som. Se a gente medir o som de um ambiente completamente silencioso, está em torno de 20 a 30 decibel. Tá bom. Começa então com 30 já no silêncio. Subindo o som aí, motocicleta, aqueles barulhos de moto, de automóvel funcionando, já sobe um pouco. Exatamente. Então, a partir daí, a pessoa já tem prejuízo na audição se for exposta. 80 decibel é o som de um recreio numa escola. Alto. Que é bastante alto. Mas, de certa forma, ainda tolerável. Agora, acima disso... É que o recreio dura só 30 minutos, doutor. Agora, e 4 horas de recreio ia ser punk. Exatamente. 4 horas já tem dano. 4 horas, um som de 88 decibel, como, por exemplo, o ruído de um equipamento, uma moto ou esses equipamentos de agricultura, já trazem um prejuízo na parte interna do ouvido. Então, tem que se proteger. Aqueles equipamentos de segurança são realmente para proteger, para prevenir problemas na audição. E funcionam? São eficazes, doutor? Muita gente tem dúvida. São eficazes. O problema é que às vezes a pessoa tem, mas não usa. Aí, se não usar, não vai fazer diferença. Vamos falar das profissionais da beleza. Secador ligado. Aumentou pouca coisa, mas olha só, 2 horas já vai trazer prejuízo. Exatamente. Então, uma pessoa que está ouvindo um som de 90 decibel, como um secador de cabelo, não pode ficar mais do que 2 horas seguidas escutando esse som. Senão, vai prejudicar. E quando a gente fala de prejudicar, às vezes é de forma definitiva. E não tem volta, porque vai destruindo as estruturas. O que é o som? O som é uma onda mecânica que leva energia lá para dentro. Se for uma energia muito intensa, traz um impacto que pode prejudicar e destruir as células do ouvido. Então tá. E se eu uso, mas aí vou dando umas pausas, eu não tenho essa lesão? Já diminui. Se a pessoa faz pausas, você tem um momento de repouso e aí traz uma capacidade de voltar a ouvir depois sem prejuízo. Vamos àqueles escapamentos envenenados, aquele barulho chato. Já diminui bastante o tempo de exposição e a função já é prejudicada do mesmo jeito. Exatamente. A lógica é, quanto mais intenso é o som... menos tempo eu vou precisar. Menos tempo a gente deve se expor de forma continuada. Gente, presta atenção nesse aqui, fone de ouvido, 100 decibel. No Brasil, não tem nenhuma lei que regulamenta os equipamentos auditivos, tipo celulares ou esses de música, né? Esses equipamentos de música, não tem um limitador de som. Então, às vezes a gente encontra aparelhos que produzem sons no fone de ouvido mais intensos do que 100 decibel. E 100 decibel já gera uma lesão definitiva na nossa audição se a gente ficar mais do que 15 minutos exposto. Então, a gente está com um inimigo aqui no nosso bolso sem perceber. Cuidado aí, cuidado com os sons em conjunto, né? Às vezes está com o som ligado, o fone ligado e muito barulho externo, você aumenta o som sem perceber, tá lesionando. Doutor, torcida, barulho de um estádio, 115, já tá bem acima do permitido extremo, né? A partir daí, o ideal era nunca se expor. 30 segundos já tem lesão. Poucos minutos já tem lesões. Essas lesões podem ser irreversíveis. E como não é de uma vez, a pessoa não fica surda né? A não ser que seja uma explosão, algo assim. Mas se for com o tempo, progressivamente a pessoa vai perdendo a audição de uma forma que podia ser evitada. Exposição contínua, né? Agora a gente tem aqui no caso de uma ocupação, né? Que precisa, vai gerar esse barulho super alto, 120 decibel. 120 decibel, uma ambulância, por exemplo, a pessoa que está ali dentro, às vezes o vidro está fechado e dentro da ambulância fica Abafa. Um pouco menos.
Mas a pessoa que está do lado de fora, aquele som de 120 decibel, se a pessoa ficasse alguns segundos aí direto, que não é tão difícil, ficar poucos segundos ouvindo aquele som, já está tendo um prejuízo na audição. Olha aqui, a gente tem aqui 125 decibel, já causa desconforto. Entre 120 e 125, a pessoa começa a sentir dor. Então a pessoa diz, nossa, o som foi tão alto que doeu meu ouvido. É verdade. Tem gente que fala, estourou o tímpano. Seria um outro mecanismo de perda de audição, né? Seria um problema numa outra estrutura. Às vezes modo de dizer, né? Nossa, foi tão forte, parece que estourou o tímpano. Mas é que o barulho está tão alto. E aqui a gente tem aquele barulho de turbina de avião que realmente é... Esse é imediato. Ouvir um barulho de 140 decibel, na hora já perdeu um pouquinho de audição. Ai. Doutor, você mencionou aqui, só para a gente arrematar o assunto, que existe então as classificações, né? Níveis de perda. Exato. Então, quando a gente vai fazer um teste de audição, que é a audiometria, a gente coloca um som numa determinada intensidade e vai diminuindo a intensidade do som até a pessoa não escutar mais. Então, aquele limiar no qual a pessoa consegue identificar o som, significa dizer que é o limiar de audição, é a capacidade de ouvir. Ou seja, quanto menor a intensidade do som em que a pessoa é capaz de ouvir, melhor. Tá. Então, quando a pessoa é capaz de escutar sons de 20 decibel ou menos, é normal. Tá afiado, o sistema dela ali tá legal. Exatamente. E isso ainda teria uma diferença entre os tipos de sons. Então, cada tipo de som pode ter uma audição normal ou uma perda. Essa perda de audição pode ser leve, quando a pessoa escuta sons de 40 decibel ou menos, pode ser moderada, quando é de 70 a 41 decibel, pode ser uma perda que a gente chama de severa, que vem do inglês, severe, né? Que é de 90 a 71 decibel, ou uma perda profunda. Em geral, a perda profunda e a perda completa de audição é muito próximo. Então, quem tem uma perda profunda é aquela pessoa que não escuta mesmo quase nada. É uma pessoa quase anacúsica, quase surda por completa. Doutor, bastante coisa para a gente aprender hoje aqui no Vida e Saúde. Eu quero agradecer a sua participação e eu queria a sua última dica para a gente preservar a nossa audição. A grande dica é, quanto mais intenso é o som, menos tempo a gente pode se expor. Então, cuidado com o fone de ouvido, com as baladas, as festas, né? Você vai numa casa noturna, sons muito intensos. Então, às vezes, é um prazer temporário que vai trazer consequências definitivas depois. Ai, tem que ver se vale a pena mesmo. Muito obrigada, doutor Márcio. A gente vai fazer um intervalo agora e no próximo bloco, o psiquiatra doutor César Vasconcelos vai falar sobre codependência afetiva, como é que isso afeta os nossos relacionamentos. E ainda tem cheesecake de chocolate aqui no Vida e Saúde, olha só que maravilha. A gente já volta com muito mais para você.